Graças e paz, meus amados irmãos, um ótimo dia para vocês. Sou eu novamente, pastor Patrick Vieira, aqui com vocês. Deixa eu só colocar um fundinho musical. Meus irmãos, vocês vão ver que novamente aqui atrás não está o cenário da nossa congregação, porque eu estou aqui no nosso quartinho pastoral. A minha esposa e minha filha estão deitadas logo aqui ao meu lado, então eu tenho que falar bem baixinho para não acordá-las, tá bom? Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo fato de você estar sempre nos recebendo em sua casa, nos permitindo fazer esse trabalho e nos permitindo estudar junto com você a palavra do Senhor. Hoje nós vamos fazer uma leitura e algumas observações sobre o livro de Números, capítulo de número 8. E eu já tenho devido isso para os irmãos, que já era para ter feito esse vídeo há 2 dias atrás. E gostaria de te convidar a ter um papel, uma caneta, um lápis ao seu lado, e que essa nossa leitura, essas nossas observações possam servir de aperitivo para despertar a sua mente para novas perguntas, as quais poderemos estar respondendo com maior intensidade, esmiuçando melhor, através dos nossos canais das nossas redes sociais, Facebook e YouTube, Comunidade Evangélica Renovar, e o nosso canal secundário, o Ministério Ministrando a Palavra. E também no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, a Igreja Comunidade Evangélica Renovar, bem como Ministério Ministrando a Palavra, tá? Você também pode entrar em contato conosco pelo meu WhatsApp pessoal, que é DDD 21 97913 3707. A critério de nos apresentarmos, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós congregamos aqui na Igreja Comunidade Evangélica Renovar, no Rio das Pedras, Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, Rio de Janeiro, onde nosso pastor presidente é o pastor João Roberto, acompanhado também da nossa pastora que dirige os nossos cultos, pastora Rayane, e eu estou aqui com eles para auxiliá-los naquilo que for necessário. Bem, nós estamos fazendo esse estudo sobre o livro de Números, e eu gostaria de antes fazer uma breve oração pelas nossas vidas, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Então começaremos a leitura, amém? Senhor meu Pai, agradeço ao Senhor, a Deus, por esta vida, agradeço ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de conhecermos mais de Ti. Agradecemos ao Senhor por todos os livramentos que o Senhor tem dado a nós e a nossa família. Pedimos, Pai, para que o Senhor continue a nos olhar, continue a nos ungir, Senhor, continue a guiar as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que através desses estudos o Senhor possa trazer entendimento, sabedoria e discernimento da Tua Palavra para que possamos viver melhor aquilo que deseja que vivamos. Pai, abençoa, Senhor meu Deus, os nossos irmãos e amigos que estão ao redor do mundo nesse momento tão difícil. Dê a eles, Senhor meu Deus, meu Pai, força, sabedoria, Senhor, unção, Senhor meu Pai, discernimento, Senhor meu Pai, reacenda a chama do Teu Evangelho, do amor de Teu Filho sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 8, e conforme nós vamos lendo, vamos trazendo algumas observações, das quais, como eu disse, serão apenas um aperitivo para que você então possa refletir e entrar em contato conosco ou com seus pastores para tirarem essas dúvidas que venham surgindo, tá bom? Não reparem se a câmera fica tremendo um pouquinho, que eu estou sentado aqui em cima da minha cama e gravando esse vídeo bem baixinho para não incomodar minha esposa e minha filha. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhes: Quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim defronte da face do candeeiro, e acendeu as suas lâmpadas como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele o fez o candeeiro. Bem, do versículo 1 até o versículo de número 4, nós vemos que tudo que foi feito ali para com o candeeiro, assim como nós vimos nos capítulos anteriores, tudo que havia sido feito para a construção do tabernáculo, para a confecção, tudo foi direcionado por Deus. Nada foi feito pela vontade do homem, de acordo com o homem, com os pensamentos do homem, mas sim tudo foi feito pela vontade do Senhor, conforme o Senhor designou. O que nós aprendemos aqui é que as nossas vidas não podem ser diferentes.
Tudo em nossas vidas precisa ter a centricidade de Deus. Deus precisa estar no centro de tudo da nossa vida. Jesus precisa estar no centro de todas as nossas decisões, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Precisamos sempre nos perguntar o que Jesus faria. Isso é uma coisa que sempre tem que estar conosco. Aqui, Deus manda Moisés fazer tudo de ouro batido. E a palavra do Senhor diz que assim como o Senhor ordenou, Moisés o fez. Exatamente da mesma forma como Deus havia ordenado. Vamos ler o versículo de número 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes fará para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares e de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para a expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar aos levitas perante ao Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem ao ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu uma para a expiação de pecados e outra para holocaustos ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e moverá por oferta de movimento ao Senhor. E separará os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu purificarás, e por oferta de movimento os moverá, porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os filhos de entre os animais. No dia em que da terra do Egito feri a todo o primogênito, e os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e aos seus filhos do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel, na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Bem, do versículo 5 até o versículo 20, nós vamos ver uma minúcia muito importante. A primeira delas é que nós vemos que o Senhor, ele direciona Moisés e Arão para guiar os levitas e para separá-los. E o Senhor, ele então institui uma espécie de cerimônia, uma espécie de ritual, uma espécie de costume que precisaria ser feito sempre que um pequeno levita nascesse e fosse começar a fazer a obra. Existia um pequeno ritual, um processo que ele precisaria passar para ingressar então nessa obra dos levitas. Nós vemos que o próprio Senhor, naquela época, há tantos milhões de anos atrás, o Senhor já mostrava para o povo como deveria se purificar para se passar por uma grande cirurgia. Hoje em dia, os médicos, eles precisam raspar completamente a área em que será feita a cirurgia, retirar cada pelo, como posso dizer, cada coisa que possa trazer infecção, que possa trazer inflamação, que possa contaminar o corte, a ferida, a operação, é preciso ser limpo. Da mesma forma ali, o Senhor diz para que Moisés e Arão peguem esses jovens e, além de lavá-los com a água, também seria necessário raspá-los. Todo o corpo, da cabeça aos pés, cada parte do seu corpo deveria passar a navalha, ou seja, precisaria ser raspado. Isso nos mostra que era para ser feita uma limpeza, para trazer uma purificação sobre o corpo da pessoa, assim como é feito também hoje em momentos cirúrgicos. Outra coisa, nós vemos que o Senhor, ele separa os levitas de todas as demais tribos, ou seja, ele pega a tribo dos levitas e separa para isso, e sobram então 11 tribos, e essas 11 tribos deveriam estar ali
prontos para ajudar os levitas, bem como os levitas também estavam ali para servir essas 11 tribos. E era uma via de mão dupla, né? As 11 tribos ajudavam os levitas sacrificando, dando ofertas para que essa tribo sobreviva e continue a ter forças para cuidar do tabernáculo. E por contrapartida, a tribo de Levi cuidava do povo, servia ao povo ao servir o tabernáculo do Senhor. Uma outra coisa muito importante aqui que nós vemos é que o Senhor, ele entrega os levitas aos filhos de Arão, que seriam os sacerdotes. O que isso significa? Que além da cerimônia, além do processo, além do costume criado para a purificação, existia também toda uma retidão de autoridade. Eles tinham que estar submissos, eles receberam a unção, mas estavam submissos aos sacerdotes. E os sacerdotes estavam naquela época submissos a Moisés, porque Moisés ouvia de Deus, passava para os sacerdotes passavam para os levitas e passavam para o povo, e assim era feito. Então, nós vemos que há uma hierarquia, há um costume, e muito disso ainda está em vigor hoje. Não vou dizer em toda a sua totalidade, porque hoje em dia nós não fazemos sacrifícios de animais, mas muito disso, principalmente no critério de obediência, no critério de respeitar os mais velhos, os mais maduros em Deus, em Cristo, isso continua em vigor hoje, né? Agora vamos ler versículo 20 até o versículo 26. Outra coisa também que fala nos versículos anteriores ao qual lemos, que naquela época o Senhor ele pegava para si todo o primogênito, mas quando aconteceu o que aconteceu em Êxodo 32, então Deus passou a olhar os levitas com um carinho maior. E quando nós vimos a partir do início de Números, Deus ele pega os levitas no lugar dos primogênitos. Assim, hoje, Deus pega aqueles que são chamados para o Evangelho e que se disponibilizam para viver o Evangelho, para colocar a mão no arado. Deus pega essas pessoas nos dias de hoje e coloca como primícias dentre o povo judeu. Nós somos judeus por adoção. Então ele nos pega como filhos primogênitos, porque nos dispomos a fazer a sua obra. Versículo 20. E assim fez Moisés e Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim, os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram e levantaram as suas vestes, e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu, por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério da tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés, acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. E falou o Senhor ao Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o serviço do ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas da sua guarda. Meus amados irmãos, uma coisa muito importante que nós aprendemos aqui, uma coisa que nós temos que levar para nossas vidas ainda hoje. Desde aqueles tempos, o Senhor ele já separava um tempo de trabalho, ele já separava um plano de aposentadoria, ele já separava um plano de descanso para aqueles que iam fazer a obra. Primeiro, desde quando a criança nascesse, da tribo de Levita, desde o primeiro mês ele já era contado, ele já era separado para estudar a palavra do Senhor, para estudar os desígnios de Deus, para estudar aquilo que Deus falou com seu povo desde o início da sua história. Então, os levitas eles tinham que estudar isso até completar os seus 25 anos. Isso nos dá também uma ideia de como devemos ser hoje. Paulo disse para que nós não venhamos a colocar pessoas incautas para liderar. Paulo disse que ele mesmo, sendo doutor, precisou se separar e estudar um tempo diretamente com o Senhor Jesus para aprender como deveria ser feito esse evangelho. Então, nós precisamos nos ater a isso. A Bíblia, a palavra do Senhor diz que as crianças deveriam estudar até completarem 25 anos, ou seja, uma idade já bem madura. E depois de completarem 25 anos, é que então eles seriam separados e enviados para trabalharem no ministério, para trabalharem no tabernáculo. Trabalhariam mais 25 anos.
e ao chegar aos seus 50 anos, então eles seriam aposentados. Mas não quer dizer que ficariam ociosos. Deus diz, eles serão então aposentados, afastados do ministério, da obra, porém eles poderão auxiliar os seus irmãos mais novos. Ou seja, eles não ficariam ociosos com o tempo perdido. Eles continuariam ajudando os seus irmãos naquilo que fosse necessário, aconselhando, né? Não pegariam no trabalho braçal, porque já teriam maior idade. E naquela época também a taxa de idade não era tão alta quanto hoje. Então são coisas que nós precisamos levar conosco, guardar conosco. É muito arriscado levantarmos uma pessoa muito jovem hoje para serem pastores, para liderarem, para aconselharem. É muito arriscado levantarmos pastores além de muito jovens que ainda não sejam casados, porque não terão experiência de vida para poder aconselhar outros casais. Então são coisas que nós temos que nos preocupar nos dias de hoje dentro da igreja do Senhor, dentro da congregação do Senhor. Bem, aqui nós fizemos um breve estudo, tá, sobre o livro de Números capítulo 8, espero que os irmãos tenham gostado, e não falamos muito para que os irmãos possam então ter algumas dúvidas e entrar em contato conosco por mensagem. Aí sim, através das mensagens, para o vídeo não ficar tão extenso, nós estaremos esmiuçando muito bem cada livro que estamos estudando, tá bom? Aqui, acredito que devo ter deixado algumas dúvidas com os irmãos em relação ao capítulo 21 e 23 ao 24 também, e espero que os irmãos entrem em contato conosco. Volto a convidá-los, nossa congregação fica na rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Nosso pastor João Roberto, nossa pastora Rayane e eu estaremos aqui esperando por você. Se você nos assistiu até agora, até o finalzinho, compartilhe e curta esse vídeo caso o teu coração esteja em paz, porque nós precisamos muito fazer com que esta obra alcance muito mais vidas. Que Deus abençoe a tua casa e esteja conosco, assim que toda essa confusão de saúde terminar, esteja visitando a nossa congregação. Ficaremos muito felizes em recebê-lo. Deus abençoe.